A Corte Internacional de Justiça, que julga os Estados, foi criada pela Carta da ONU em 1945, em São Francisco. A Corte Internacional de Justiça, que julga os Estados, foi criada pela Carta da ONU em São Francisco, em 1945. A Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada pela Carta da ONU em São Francisco, em 1945. A Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada pela Carta da ONU em São Francisco, em 1945. Então, a Corte Internacional de Justiça, que foi criada pelos Estados, que julga Estados, a Corte Internacional de Justiça que julga Estados foi criada pela Carta da ONU em 1945, em São Francisco. Então, a Corte Internacional de Justiça que julga Estados foi criada pela Carta da ONU em 1945, em São Francisco. A Corte Internacional de Justiça, que julga os Estados apenas, não julga indivíduos, foi criada pela Carta da ONU em 1945, lá em São Francisco. Então, a Corte Internacional de Justiça, ela julga apenas Estados, não julgando os indivíduos. Foi criada pela Carta da ONU em 1945, em São Francisco. Então, a Corte Internacional de Justiça, que julga apenas Estados, foi criada pela Carta da ONU em 1945. Então, a Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada pela Carta da ONU em 1945, em São Francisco. Então, a Corte Internacional de Justiça, que julga apenas Estados, não julgando os indivíduos, foi criada pela Carta da ONU em São Francisco em 1945. A Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada pela Carta da ONU lá em São Francisco, em 1945. A Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada pela Carta da ONU em São Francisco, em 1945. Então, a Corte Internacional de Justiça foi criada pela Carta da ONU em 1945, em São Francisco. A Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada pela Carta da ONU em São Francisco, em 1945. A Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, foi criada em São Francisco, em 1945, pela Carta da ONU. A Carta da ONU criou em 1945, em São Francisco, a Corte Internacional de Justiça, que julga Estados. Então, foi a Carta da ONU que criou em São Francisco, em 1945, a Corte Internacional de Justiça, que julga Estados. Então, foi a Carta da ONU, lá em São Francisco, em 1945, que criou a Corte Internacional de Justiça para julgar os Estados. Então, foi a Carta da ONU, em 1945, que criou a Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, lá em São Francisco, em 1945. Então, a Carta da ONU, lá em São Francisco, em 1945, criou a Corte Internacional de Justiça, que julga Estados. A Carta da ONU, em 1945, lá em São Francisco, criou a Corte Internacional de Justiça, que julga Estados. Então, foi a Carta da ONU, em 1945, em São Francisco, que criou a Corte Internacional de Justiça que julga Estados? Sim, foi a Corte Internacional de Justiça foi criada pela Carta da ONU, em 1945, lá em São Francisco, feita para julgar apenas Estados. Então, a Corte Internacional de Justiça julga apenas Estados, foi criada pela ONU, em 1945, em São Francisco, pela Carta da ONU. Então, a Carta da ONU, em 1945, criou a Corte Internacional de Justiça que julga Estados. Lá em São Francisco, em 1945, que a Carta da ONU criou essa Corte Internacional de Justiça que julga Estados.